Boa noite. Boa noite. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é preso acusado de chefiar esquema de corrupção de 220 milhões de reais. Juiz Sérgio Moro cita a crise financeira do Rio e diz que há uma versão criminosa de governantes ricos e governados pobres. Presidente da Associação dos Magistrados quer Renan fora da presidência do Senado por causa das suspeitas na Lava Jato. Comissão da Câmara dos Deputados adia novamente a votação das medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público. Tribunal de Justiça confirma a absolvição dos réus pelo desabamento da estação Pinheiros do metrô, que deixou 7 mortos. No encontro mundial sobre o clima está difícil definir quem pagará os projetos nos países em desenvolvimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a absolvição dos acusados pelo acidente nas obras da linha 4 amarela do metrô em janeiro de 2007. A cratera que se abriu na construção da estação Pinheiros deixou 7 pessoas mortas. Dos 14 réus, 12 voltaram a ser absolvidos. Agora, em segunda instância, todos eram funcionários de empreiteiras ou do metrô. O julgamento do recurso durou menos de 2 horas. Desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a decisão da primeira instância, que absolveu criminalmente 14 réus do desabamento, entre funcionários das empreiteiras e do metrô que trabalhavam na obra. A Justiça entendeu mais uma vez que não havia provas suficientes para incriminar os acusados. Vários técnicos, geólogos, engenheiros, professores de Londres que vieram para cá, todos eles afirmaram que o acidente se deu por razões absolutamente imprevisíveis. A decisão de hoje, em segunda instância, não foi unânime. Dos 3 desembargadores que votaram, 2 decidiram pela absolvição. Agora, o Ministério Público vai analisar se ainda cabe recurso. Os acusados, cada um na sua esfera de atuação, foram negligentes em notar determinadas situações, foram imprudentes ao continuar com a realização da obra. O acidente aconteceu em janeiro de 2007 e deixou 7 mortos. O desabamento nas obras da estação Pinheiros, da linha 4 amarela, abriu uma cratera e engoliu caminhões, máquinas, um micro-ônibus e pessoas que passavam pela região. Hoje, o jornal Folha de São Paulo revelou que representantes de empreiteiras envolvidas no acidente negociaram o pagamento de propina ao então promotor do caso, Rui Pires Galvão Filho, para abafar as investigações. O jornal cita um e-mail apreendido pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Na suposta mensagem que teria sido enviada no dia 2 de julho de 2007, o diretor da Odebrecht nas obras, Márcio Pellegrini, pede autorização para pagar um beneficiário que seria o promotor. A mensagem diz que o pagamento refere-se à ação de apoio no processo de investigação do MP. Ainda de acordo com a publicação, a cúpula do Ministério Público abriu uma investigação para apurar a denúncia. Hoje, o governador Geraldo Alckmin falou sobre o caso. O governo tratou de apoiar todas as famílias na questão da indenização civil, que grande parte foi feita. O Ministério Público é extremamente competente para poder investigar um próprio membro do MP. O procurador Rui Galvão Filho nega ter negociado vantagens para empreiteiras e diz que nunca poderia ter favorecido as construtoras porque não atuou no caso. Em nota, a promotoria informa que o episódio foi devidamente investigado pela Corregedoria do Ministério Público. Diz ainda que o procedimento foi arquivado, uma vez que nada se apurou contra a atuação do membro do Ministério Público de São Paulo. Imagens feitas com celular mostram arrastão na Avenida Almirante de la Mar, em Heliópolis, ontem à noite. Até agora, ninguém foi preso. O arrastão aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. Segundo testemunhas, eram entre 15 e 20 criminosos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que motoristas são surpreendidos na Avenida Almirante de la Mar, em Heliópolis, na zona sul da capital. Nas imagens é possível ver o condutor de um carro azul sendo abordado de forma agressiva pelos bandidos, que o obrigam a descer e entregar seus objetos. O arrastão causou pânico em quem estava parado no trânsito. Alguns motoristas tentaram fugir e seus carros ficaram atravessados na rua. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública,
Só até setembro deste ano foram registrados 1.583 boletins de ocorrência de roubos aqui no 95º Distrito Policial de Heliópolis. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, divulgou mais nomes que vão compor o governo dele. Já foram escolhidos 17 secretários. Os próximos 5 vão ser anunciados na semana que vem. Jorge Damião ocupará a Secretaria de Esportes, no qual já foi secretário adjunto em 2006. Atualmente, ele é diretor de Relações Institucionais da TV Cultura. Gilberto Natalini, do PV, vai comandar a Secretaria do Meio Ambiente. Eleito vereador pela 5ª vez, é conhecido por defender projetos ambientais. Paulo Ebel será secretário de Planejamento e Gestão. Ele vem do setor privado e já foi diretor-geral do LIDE, o grupo de líderes empresariais criado por João Dória. Marcos Penido, atual presidente da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, assumirá a Secretaria de Serviços e Obras. Ele foi secretário de Habitação do governo Alckmin em 2014. Penido afirmou que pretende finalizar projetos da gestão Haddad que não foram concluídos. São projetos fundamentais na questão da mobilidade. Daqui o nosso secretário Sérgio Peleda, muito importante a questão dos corredores, da melhoria viária. O combate à enchente é fundamental. Na parte da tarde, João Dória se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, aqui na sede da Federação das Indústrias. Os dois almoçaram com empresários. O tema do encontro foi oportunidades para o setor privado na cidade de São Paulo. João Dória anunciou ainda a nomeação do empresário Juan Queiroz, que já foi vice-presidente da Fiesp, para comandar a SP Negócios, órgão responsável por obter investimentos da iniciativa privada. No momento, Queiroz está à frente do Invest SP, agência semelhante no governo estadual. Queiroz foi questionado sobre processos a que responde na Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o empresário teve bens bloqueados e acumula uma dívida de 60 milhões de reais. Não procede. Então, acho que tem que se discutir com meus advogados. Caso contrário, eu vou me sentir que você está confirmando uma coisa que não existe. Mas o senhor, então, o senhor não tem os bens bloqueados, nem essa dívida de 60 milhões? Isso é segredo de justiça e eu não posso responder sobre isso, que é uma questão privada. Toda transparência seja dada. Isso evita dúvidas e transforma questões em soluções, principalmente quando você pode usar da transparência absoluta. Acho que valeria a pena, talvez, ter um pequeno dossiê para poder encaminhar a todos os jornalistas indistintamente. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, recebia uma mesada de R$500 mil de empreiteiras como a Carioca Engenharia, segundo o Ministério Público Federal. Cabral foi preso de manhã em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. A polícia chegou à casa de Sérgio Cabral, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 6 da manhã. Além dele, outras 8 pessoas foram presas na Operação Calicut por suspeita de desvios em obras do governo fluminense feitas com recursos federais. O prejuízo estimado aos cofres públicos, segundo os investigadores, passa dos 220 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral, que governou o estado de 2007 a 2014, chefiava a organização criminosa e chegou a receber R$2.700.000 em dinheiro da empreiteira Andrade Gutierrez por contrato em obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Também houve desvios de recursos de obras da reforma do Estádio do Maracanã, do Arco Metropolitano e do Parque das Favelas. Esses pagamentos ocorreram entre 2007 e 2014, durante os 2 mandatos do governo de Sérgio Cabral. Em relação a Andrade Gutierrez, foi afirmado que havia um pagamento de uma mesada de R$350 mil, isso foi pago por pelo menos um ano. Em relação a Carioca Engenharia, houve pagamento de mesada de R$200 mil no primeiro mandato, e no segundo mandato de Sérgio Cabral essa mesada subiu para R$500 mil por mês. O nome da operação é uma referência à cidade de Calicut, na Índia, palco de uma derrota do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, num episódio conhecido como a Tormenta de Calicut. Segundo a investigação, o esquema do grupo ligado ao ex-governador lavou dinheiro comprando bens como joias, uma lancha avaliada em R$5 milhões, vestidos de grife e até cachorros quentes de uma festa de aniversário do filho do político. Partindo do pressuposto que a propina era solicitada num patamar de 5 mais 1%
ou seja, 5% para o governador Sérgio Cabral e mais 1% de uma denominada taxa de oxigênio, que era destinada à Subsecretaria de Obras, conduzida pelo investigado Hudson Braga, foi possível fazer uma estimativa de que houve solicitação de propina, não só da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia, mas também de todas as empreiteiras que participaram desse consórcio. Os dois operadores da propina, segundo a investigação, eram Hudson Braga e Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, ex-secretário do governo do Rio de Janeiro. Eles estão entre os presos. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, também foi alvo de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor e depois é liberada. Segundo o Ministério Público Federal, também foi determinado o sequestro e apreensão de bens do ex-governador e de outras 11 pessoas físicas e 41 pessoas jurídicas. Em negociação de delação premiada, o empreiteiro Fernando Cavendish disse à Força-Tarefa da Lava Jato que deu um anel de 220 mil euros, cerca de 800 mil reais, para o ex-governador presentear a então primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, no aniversário dela em 2009. No mesmo ano, fotos divulgadas no blog do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, que foi preso ontem, mostram Sérgio Cabral quando ainda estava à frente do Estado e 5 de seus secretários, em momentos de confraternização com o dono da Delta Construções, Fernando Cavendish, numa viagem oficial a Paris. No Rio, foram expedidos 38 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 14 de condução coercitiva. No Paraná, a Justiça expediu 14 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. A ação teve como base as delações premiadas do empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta. Segundo a investigação, executivos das empreiteiras se reuniram no Palácio Guanabara, sede do governo, para tratar da propina. São investigados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, entre outros. Procuradas, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia não quiseram se manifestar sobre as investigações, assim como a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. As defesas do ex-governador Sérgio Cabral, de Hudson Braga e Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho não retornaram nossas ligações. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre as consequências da prisão de Sérgio Cabral. Em menos de 24 horas, 2 ex-governadores do Rio de Janeiro foram em cana. Isso é coisa para o livro dos recordes. O preso de hoje, Sérgio Cabral, tem mais peso político do que o de ontem, Antony Garotinho. Isso porque o grupo de Cabral continua comandando o Rio, agora por meio do governador Luiz Fernando Pezão. A primeira consequência prática da nova prisão é que Pezão terá ainda mais dificuldades para aprovar o seu pacote de maldades fiscais. É difícil exigir sacrifícios de uma sociedade que se sente assaltada por seus governantes. Para complicar, entre os presos de hoje está Hudson Braga, que foi coordenador da campanha de Pezão em 2014. Presidente nacional do PMDB e líder do governo Temer no Senado, Romero Jucá, disse que a prisão de Sérgio Cabral não prejudica o partido. Para Jucá, o problema é só de Cabral. A encrenca não interferiria nem mesmo na rotina do governo do Rio de Janeiro. Então tá. Quem quiser que acredite nisso. Quem preferir, pode prestar atenção na segunda consequência da prisão de Cabral. Ao enviar Sérgio Cabral para a cadeia, a Lava Jato potencializa a impressão, já bem disseminada, de que o PMDB é uma superestrutura apodrecida. A situação é de uma simplicidade estarrecedora. Os principais caciques do partido do presidente da República, Michel Temer, pisam distraídos sobre os interesses da República, atormentados pela sensação de que a qualquer momento um pedaço da investigação pode cair sobre suas cabeças. O único consolo dos caciques é que o caso do PMDB não é único. A podridão é hoje um fenômeno suprapartidário no Brasil. Boa noite. Polícia Federal nega pedido do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para se tratar num hospital particular. Ele passou mal depois de ser preso ontem e está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar. Garotinho é acusado de fraude na eleição municipal em Campos dos Goitacazes, onde é secretária de governo e onde sua mulher, Rosinha, é prefeita. O ex-governador é um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão na compra de votos.
Ontem, a ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, negou um pedido de liberdade movido pela defesa do ex-governador. Hoje, Rosinha deu uma entrevista ao programa Atualidade da Rádio Gaúcha. Ela disse que a prisão de Garotinho é uma retaliação e acusou políticos do Estado. Isso tudo é retaliação, porque na semana passada eu estava com o Garotinho em Brasília. Ele entregou na Procuradoria-Geral um documento com mais de 1000 folhas, com provas contra o ex-governador Cabral, o governador do Rio de Janeiro, Pezão, contra o presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa daqui, o ex-presidente da ALERJ também, e tem outras pessoas de outros poderes envolvidos, e ele denunciou tudo com prova. Questionada sobre quem seriam as pessoas de outros poderes, Rosinha citou o nome do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Luiz Sveiter. Teríamos, essa semana que vem, uma audiência, outra lá em Brasília, onde ele ia aditivar novas provas. Já estão, inclusive, na delação do Cavendish. Eu vou citar o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o Luiz Sveiter, o presidente da Assembleia Legislativa. Primeiro, eles estão pegando primeiro quem não tem foro privilegiado. Antony Garotinho foi governador do Rio de Janeiro de 1998 a 2002, quando concorreu à presidência da República. A mulher dele, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora do estado e ele assumiu a Secretaria de Segurança no governo. Nesse período, uma série de denúncias de crimes eleitorais e comuns recaíram sobre o casal. O doleiro Alberto Youssef deixou a prisão e passa a usar tornozeleira eletrônica. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal na hora do almoço. Nos próximos 4 meses, Youssef deve ficar em prisão domiciliar em um apartamento na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Youssef foi um dos primeiros alvos da Lava Jato e fechou acordo de delação premiada. Ele foi detido em 2014 numa investigação sobre uma quadrilha de lavagem de dinheiro. Mas a Lava Jato cresceu muito quando foram encontradas conexões entre Youssef e ex-funcionários da Petrobras, como Paulo Roberto Costa. Youssef foi condenado a mais de 120 anos de prisão por vários crimes, mas conseguiu progressão da pena no acordo de delação. Morre aos 83 anos em São Paulo o ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Aprobato Machado. A causa da morte não foi revelada. Aprobato dedicou 60 anos de sua vida à advocacia. Foi presidente da OAB de São Paulo entre 1998 e 2000 e do Conselho Federal da entidade de 2001 a 2003. Sob seu comando, a OAB paulista editou uma cartilha pela valorização do voto e empreendeu um movimento em defesa da moralidade pública que culminou com o pedido de impeachment do então prefeito da capital, Celso Pitta. Aprobato se destacou também como dirigente esportivo. Conselheiro vitalício do Corinthians, o advogado foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol de 1992 a 2002, na gestão Eduardo José Fará, e membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de 2004 a 2012. O corpo de Aprobato foi sepultado no cemitério Getsemane, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A paralisação de empresas de ônibus no ABC continua causando muitos transtornos à população. Das 5 empresas que amanheceram com os funcionários de braços cruzados ontem, 2 permanecem em greve. Os serviços retomados são da Riacho Grande, Imigrantes e Triângulo. No entanto, mesmo com o fim de parte da paralisação, utilizar o transporte público em todo o ABC Paulista nesta quinta-feira continuou difícil. A minha filha que ela estuda e usa, tá difícil. E aí, como que sua filha acaba se virando? Pega táxi, pega outro? Carona, táxi, ou tem que se virar com outro ônibus. Eles pararam, mas por um bom motivo, né? Eles também precisam trabalhar para ter um salário. Como eu estou desempregada, todo mundo precisa de um salário para sobreviver. Então é justo também que eles parem e reivindiquem seus direitos. Os grevistas reivindicam o pagamento do último salário. Motoristas da Ribeirão Pires e da EAOSA seguem com a greve.
Somadas, as duas empresas operam cerca de 100 ônibus distribuídos em 14 linhas. Segundo a MTU, as empresas paralisadas serão autuadas por cada partida não realizada, já que a ausência do serviço das duas empresas que permanecem em greve prejudica cerca de 20 mil pessoas. Até para você que trabalha com transporte, precisa ir trabalhar, não consegue. Que nem agora, eu tive que pegar 3 conduções para chegar em São Bernardo. Pegar o ônibus daqui pegar até Santo André pegar o trólebus para São Bernardo. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Um grupo de motociclistas fez um protesto hoje à tarde aqui na Avenida Paulista. Segundo o sindicato da categoria, os motofretistas fizeram um ato contra uma empresa chamada Lodge, que oferece serviços de motoboy pela internet e por aplicativo. Os manifestantes querem o pagamento de direitos trabalhistas. As motos tomaram todo o sentido paraíso da Avenida Paulista. A produção do Jornal da Gazeta tentou contato com a Lodge, mas ninguém foi localizado para comentar a greve, ou melhor, o movimento deles. E hoje foi mais um dia quente, aqui em todo o estado de São Paulo. Na capital, a máxima chegou aos 28 graus e passou disso no interior. Agora à noite ainda pode chover e essa chuva deve continuar na sexta-feira, continuar amanhã. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma onda de frio invade o centro-sul do país nesta sexta-feira. Uma massa de ar polar avança e afasta as chuvas no interior da região sul. O tempo até fica bem fechado entre o Acre e Rondônia e também no litoral da região sul e aqui de São Paulo, onde o mar fica bem agitado. Mas as chuvas mais volumosas acontecem entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e ali entre o sul e leste de Minas Gerais. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, a cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, será mais fria, com mínima de 7 e máxima só de 15 graus. Na capital, Porto Alegre, não faz mais que 21. Em Campo Grande não chove, a máxima vai aos 27. E em Fortaleza, Ceará, sol e calorão na casa dos 31 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O sol ainda aparece no interior e não deve chover no noroeste e no oeste do estado. A sensação ainda é de calor. A máxima chega aos 31 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E o vento frio e úmido vindo do oceano deixa o tempo bastante nublado, com chuva a qualquer hora aqui na faixa leste. No litoral, não vai fazer mais que 21 graus em Santos e que 22 em Caraguatatuba. E atenção, porque amanhã vai esfriar ao longo da tarde aqui na capital paulista, viu? A temperatura vai aos 22 graus no começo da tarde e aí começa a cair, chegando aos 15 graus à noitinha. No final de semana, o friozinho continua. No sábado, mínima de 13 e máxima de 21. E no domingo, não faz mais que 24 graus, só que o sol aparece mais. A Associação dos Magistrados do Brasil defende que o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, deixe o cargo devido às suspeitas que pesam sobre ele na Operação Lava Jato. Essa declaração foi dada hoje pelo presidente da AMB, João Ricardo Costa, depois de um evento no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a comissão criada no Senado para passar um pente fino nos supersalários é uma retaliação aos juízes devido às recentes investigações de parlamentares. Costa disse ainda que os salários acima do teto devem ser fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça e não pelo Congresso. Ele afirmou que há atualmente no Congresso Nacional investidas para desestruturar a magistratura e o Ministério Público. Renan Calheiros ainda não se manifestou. A votação do relatório sobre medidas anticorrupção foi adiada mais uma vez. Uma nova tentativa de votar o parecer foi marcada para a próxima terça-feira. O presidente da comissão que analisa o projeto de lei, Joaquim Passarinho, do PSD, cancelou a reunião que votaria o pacote proposto pelo Ministério Público Federal. Como nós não tivemos o quórum, não vamos ficar aqui a manhã toda esperando. Está nítida a decisão, não são só 30, são 60, porque nós temos 30 suplentes. Está dando a nítida que as pessoas não querem ainda votar. Hoje pela manhã, o deputado disse não ter pressa para aprovar o relatório que eleva de 10 para 17 o número de medidas anticorrupção. Ele também falou sobre as divergências em torno da proposta. O ponto polêmico, vocês viram ontem, que foi a retirada do parecer da responsabilidade de crimes de responsabilidade de procuradores e juízes. É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório.
O relator Onyx Lorenzoni, do DEM, justificou a retirada do parecer. Como havia, e este foi o diálogo com os procuradores, o risco desta medida, porque ela estava muito aberta, a redação, e ela poderia dar curso àquelas manobras que estava sendo tentada por partes do Congresso de tentar confrontar, calar procuradores ou investigadores, nós aceitamos a argumentação e a retiramos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. É bom você ficar sabendo que essa comissão para fazer a lei das 10, que agora são 17 medidas contra a corrupção, é a única que não é controlada pela turma do acordão pela impunidade. O Joaquim Passarinho e o Onyx Lorenzoni são a favor dos 2 milhões de brasileiros que mandaram a lei preferida pelo Ministério Público. E a maioria da comissão, depois de uma troca de deputados, aumentando os deputados contra, prefere que ele não cumpra o acordo que ele fez anteontem com o Deltan Dallagnol e outros procuradores de retirar o dispositivo que incluía juízes e procuradores na lei de responsabilidade. Todas as outras comissões são controladas pelo Renan Calheiros, presidente do Senado, ou pelo presidente Michel Temer, que diz que apoia a Lava Jato, mas não apoia. Veja bem, por exemplo, essa comissão instalada para analisar os supersalários de juízes e procuradores é presidida pela Cátia Abreu, que foi sempre opositora terrível do impeachment e que considera Temer um golpista. A comissão que vai transformar em lei o projeto protegido, patrocinado pelo Renan do abuso de autoridade, o relator dela é o Roberto Requião, que também considera Temer golpista, mas aceitou o relatório quando dele se afastou Romero Jucá. Romero Jucá, em março, foi gravado pelo Sérgio Machado, dizendo que era preciso conter essa sangria e, para isso, era preciso trocar o governo. E Dilma usou isso muito bem, mostrando que havia uma conspiração. E, de fato, há um acordão, e esse acordão já foi denunciado pelo Onyx Lorenzoni, que é o relator das 10 medidas, agora 17, contra a corrupção, que disse que não é um momento para o golpinho, é um golpinho mesmo. E pelo Deltan Dallagnol, que disse que ele e nós, brasileiros decentes, queremos que a correção seja a regra e a corrupção acidente e não o contrário. Se forem prevalecer essas disposições do Renan e de seus relatores, nós vamos chegar a um ponto crítico em que o Congresso legalizará a impunidade. O próximo passo vai ser fazer uma emenda constitucional dizendo que a impunidade está acima da lei. E a democracia, me ensinaram, é o império da lei, ou não é? Bom, eu volto aqui na terça-feira, direto ao assunto. Em té. A Argentina extraditou para os Estados Unidos o narcotraficante colombiano Henry Londoño. O colombiano Henry Jesus Lopes Londoño, de 45 anos, conhecido como Mi Sangre, foi extraditado de madrugada, numa operação secreta. Ele foi levado num avião privado para o estado americano da Flórida, onde vai ser julgado por tráfico de cocaína. Londoño estava preso em Buenos Aires desde 2012 e pagou advogados argentinos, colombianos e americanos, que entraram com recursos seguidos para ele não deixar o país. Em setembro, a Suprema Corte confirmou a extradição, depois que as autoridades encontraram indícios de um plano de fuga, com o uso de uma pista abandonada do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, chega hoje aos Estados Unidos. Ele disse que quer construir uma relação de confiança com Donald Trump. Shinzo Abe é o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Donald Trump. A caminho de Nova York, o primeiro-ministro do Japão disse que só quando existe confiança, nasce uma aliança. O presidente eleito deve tentar tranquilizar Abe e outros aliados asiáticos que estão preocupados com as ameaças de campanha. Um assessor de Abe disse que os membros da equipe de transição de Trump afirmaram que as declarações dele não deveriam ser tomadas ao pé da letra.
Barack Obama está em Berlim na segunda etapa da última viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos. Ao lado da chanceler Angela Merkel, Obama destacou a importância da OTAN, defendeu o acordo climático global assinado em Paris e fez uma advertência a Donald Trump sobre acordos com a Rússia. Obama chegou ontem a Berlim, depois de visitar Atenas. Hoje, ele se encontrou com a chanceler Angela Merkel e amanhã eles vão se juntar aos líderes da França, do Reino Unido, da Espanha e da Itália. Na agenda estão os resultados das eleições americanas, o Estado Islâmico, a crise dos refugiados e a situação na Síria. Merkel disse que sem Obama, o acordo climático não teria acontecido e prometeu colaborar com o novo governo americano. Os dois destacaram a importância de continuar as negociações do acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Europa. Obama elogiou Merkel como parceira internacional, líder íntegra e autêntica. Citando os conflitos na Síria e na Ucrânia, Obama declarou que o presidente eleito Donald Trump deve se impor sobre a Rússia se Moscou violar normas internacionais. Termina amanhã em Marrakech a Conferência da ONU sobre o Clima. O texto com avanços na regulamentação do Acordo de Paris deveria ser publicado amanhã, mas as negociações estão travadas. Falta consenso sobre o financiamento dos projetos de adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. Vários eventos acontecem em paralelo às discussões. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero está na COP22 em Marrakech. No coração da Green Zone, a ONU reservou um espaço para que artistas preocupados com o meio ambiente pudessem expressar a preocupação que toma conta de todos esses corredores durante a COP22. Os quadros e esculturas fazem parte do acervo Arcane, uma associação que promove a chamada arte de preservação do patrimônio. No caso, a terra, o bem mais precioso. Aqui, artistas transformam quadros e esculturas feitas muitas vezes de material reciclado em mensagens que pretendem sensibilizar o público e as autoridades. Para o presidente da Associação de Artistas do Marrocos, a arte sempre fez parte de períodos importantes e esteve presente em tomadas de decisões que mudaram a história. Para Abderrahmane Ourdane, os artistas devem fazer a sua parte, chamando a atenção para as questões do clima e do planeta. Para ele, um quadro ou uma simples escultura podem alertar sobre o fato de que nosso mundo está em perigo e todos nós precisamos mudar de atitude. E esse também é o papel de quem vive da arte. A luta contra o réchauffement climático soit bonne. A arte também pode ser um poderoso instrumento de conscientização ambiental, tanto que cada vez mais artistas estão se tornando também ativistas. Eles utilizam temas que têm a ver com o nosso planeta ou simplesmente transformam o lixo em coisas belas. Esse quadro, por exemplo, foi feito com garrafas PET bordadas uma a uma. Essa outra instalação utilizou um manequim descartado. Rostos negros e imagens da mulher muçulmana impressionam pela realidade dos traços. E entre as obras de tantos africanos, encontramos uma brasileira. Cristina Crozier adotou o Marrocos há 3 anos e já se diz marroquina de coração. Através da pintura, ela exalta a natureza tão ameaçada pelos problemas climáticos discutidos aqui. Esse evento aqui está sendo muito importante, porque existe uma consciência que está cada vez crescendo mais aqui nesse país. E todo mundo está participando e os artistas trabalham muito em prol disso também. Se a função da arte é entreter, educar e informar, essas obras têm o poder de confrontar o público com questões que incomodam, provocando assim atitudes sustentáveis que cada vez mais o planeta Terra cobra de todos nós. De Marrakech, Tatiana Ferraz para o Jornal da Gazeta. E o futuro vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado em um hospital em Marrakech. Ele está no país participando da COP22, que é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Bruno Covas teve uma crise renal. De acordo com a assessoria de Bruno Covas, ele sentiu uma dor muito forte na noite de terça-feira e decidiu procurar um hospital. Ele foi medicado e resolveu voltar ao Brasil, antecipou a volta ao Brasil. Bruno Covas deve chegar ao país amanhã, no horário do almoço.
Parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo do Rio de Janeiro é aprovado em comissões da Assembleia Legislativa. Um dos projetos mais polêmicos, o que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14% do salário bruto, passou pelo aval de comissões de análise. A sessão ordinária que debate o projeto ocorre neste momento. E pelo segundo dia seguido, houve protestos contra o pacote. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio, Marfan Martins Vieira, apresentou ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, um relatório que analisou 17 dos 21 projetos do pacote. Segundo o procurador, todos têm algum trecho que é inconstitucional. O índice do Banco Central, que é considerado como prévia do PIB, teve retração de 0,79% no terceiro trimestre. Os números do Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, apontam que o país ainda não conseguiu sair da recessão, já que esse foi o 7º trimestre seguido de queda no nível de atividade. Apesar dessa queda grande no terceiro trimestre deste ano, em setembro, o nível de atividade registrou expansão de 0,15% na comparação com agosto. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBCBR é só uma prévia do PIB, mas está confirmando o que temos visto em outros indicadores. A economia continua numa recessão pesada. Pontualmente, até pode haver uma reação de um mês para outro, como aconteceu em setembro sobre agosto. Mas 2016 vai fechar no vermelho. A atividade não respondeu à melhora da confiança que houve com a mudança de governo, porque até agora não aconteceu nada muito diferente. A equipe econômica, o governo, estão focados em corrigir as distorções provocadas pelo governo anterior, especialmente no que se refere ao ajuste das contas públicas. Mas até o ajuste acaba sendo uma trava. O governo, tendo de apertar o cinto, não pode lançar as medidas anticíclicas, aquelas adotadas quando precisa dar um oxigênio a mais para a economia, não do tipo que Sérgio Cabral recebia, mas estímulos através de investimentos, incentivos tributários, financiamentos, juros menores. O corte dos juros depende do ajuste e da confirmação de uma queda da inflação, que agora fica mais incerta pela instabilidade do dólar provocada pela eleição de Trump nos Estados Unidos. O aumento das exportações também é uma saída, mas aí tem um baixo crescimento global e essa incerteza provocada pelas eleições nos Estados Unidos. É um quadro bem difícil, só que o governo tem de ter uma estratégia para fazer a economia crescer, de uma estratégia que não dependa apenas dos reflexos do ajuste fiscal, porque isso vai levar um tempo. Cadê, por exemplo, o programa de concessões que vem prometendo há meses, ou uma política industrial? Esse imobilismo pode acabar minando a confiança e dificultando até a adoção das medidas necessárias para o ajuste. Há um cansaço geral com essa situação de crise, com a corrupção que parece não ter fim e corrupção que também ajudou a jogar o país na crise. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma indicação disso. 2 ex-governadores presos, enquanto o atual tenta fazer a sociedade pagar uma conta pesadíssima do ajuste das finanças. Não é só a questão do desvio de verbas, superfaturamento, propinas. É a opção dos governantes, onde se garantir no poder e se dar bem, fala bem mais alto que a eficiência e os bons resultados. O ajuste tem que acontecer até para o país recuperar credibilidade, mas o país, a sociedade, estão merecendo mais que isso. Até para não termos desvios de rota como estamos vendo no exterior, exatamente pelo desalento com os políticos e com a condição de vida. Trump, o Brexit, as manifestações aqui são muito reflexo disso. O recado está dado. Eu volto na segunda, até lá. Ex-ministro do Planejamento de Michel Temer, o senador Romero Jucá, do PMDB, foi oficializado nesta quinta-feira líder do governo no Congresso. O novo líder é alvo de 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, sendo 2 da Operação Lava Jato. O Planalto alega que Jucá e outros aliados com problemas na justiça ainda não são condenados. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial. Atual presidente nacional do PMDB, Romero Jucá, vai suceder a senadora Rose de Freitas, do mesmo partido, na liderança do governo no Congresso. Ele já ocupou o mesmo cargo nos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. No início do governo interino de Temer, Jucá foi nomeado ministro do Planejamento, mas ficou no cargo apenas 12 dias. Ele foi pressionado a pedir demissão por causa de uma conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugerindo abafar a Operação Lava Jato.
Pequenos partidos e a ameaça da reforma política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal do PCdoB, Orlando Silva. Ele foi ministro do Esporte nos governos Lula e Dilma. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, eu quero primeiro saber do senhor o que foi aquilo ontem, aquela afronta ao legislativo, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro. Como é que o senhor interpreta a manifestação de protesto que chegou naquele limite? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, amigos e amigas da TV Gazeta. Veja, eu considero legítima as manifestações de oposição, as manifestações de apoio, mas desde que elas cumpram as regras do jogo. Foi uma agressão à democracia, eu considero, a invasão do plenário da Câmara dos Deputados, em particular, que eu estava lá, eu assisti as pessoas entrarem naquelas condições sem qualquer tipo de proposta, de reivindicação, de bandeira, de fundamento. Eu acredito que há o direito de protestar fora do Congresso, protestar nos corredores do Parlamento, na galeria, manifestar sua posição. Agora, não é possível interromper a atividade do Parlamento. Mas como é que o senhor entendeu aquilo que aconteceu em Brasília? Um grupo que foi chegando aos poucos, quer dizer, estava organizado. Se organizaram para não chamar a atenção, as pessoas foram entrando e num dado momento elas se organizaram. Mas, e sem, como o senhor falou, sem bandeira, sem identificação. Isso remete a quê? Que tipo de desconfiança? Eu prefiro, Maria Lídia, não especular, porque o presidente Rodrigo Maia agiu de maneira muito correta, determinou que a força policial interviesse, foi tomado o depoimento dessas pessoas, será feito um inquérito avaliando imagens, informações, para que nós possamos ter, inclusive de modo exemplar, a punição de quem violou a Casa da Democracia. Então eu considero que é muito preocupante a manifestação que aconteceu dentro do plenário da Casa, mas eu espero que as instituições funcionem e nós tenhamos uma resposta à altura e que seja educativo para toda a sociedade. Vamos aguardar. Vamos falar de reforma política. É interessante que no Brasil, reforma política sempre aparece num momento tenso, passando a ideia que é para desviar a atenção da população para algo que possa envolver as pessoas como promessa de futuro. No seu entender, a reforma política que está lá no Congresso Nacional, dessa vez, é para valer? Olha, essa tentativa é nada mais, nada menos que a 15ª tentativa. Veja, a 15ª tentativa de alteração do sistema político e eleitoral do Brasil. O que revela que nós não conseguimos abordar de modo adequado a necessária mudança no sistema político eleitoral. Há uma crise de representatividade da política brasileira, dos partidos brasileiros, dos políticos brasileiros. Isso é evidente. Aquela famosa frase, não me representa, virou uma marca muito forte e há um divórcio total entre a classe política e a sociedade brasileira. Portanto, há que se fazer sim uma reforma política. Agora, eu não acredito em reforma política que apenas diminua o número de partidos. Por quê? Porque isso vai ter um impacto nos partidos com menos votação e menos parlamentares. Mas o problema do Brasil não está nos pequenos partidos, está nos grandes partidos. Os escândalos de corrupção se sucedem envolvendo políticos dos maiores partidos. E as propostas que estão na pauta não intervêm nessa realidade. Segundo, a falta de representatividade só pode ser superada com mais representatividade do sistema. Mecanismos de democracia direta, como referendos, plebiscitos, que em democracias maduras é um mecanismo absolutamente cotidiano. Pega os Estados Unidos, a Inglaterra, no Brasil, parece que é um problema você subordinar a população à decisão de temas centrais. Portanto, eu acredito que o enfoque da reforma política é mais uma vez equivocada. Pode nos conduzir a novos erros. Bom, agora é interessante, o Brasil tem o quê? 35 partidos políticos registrados, 29 na espera, ali inscritos tentando registro. E o que leva, sim, a esse questionamento, se realmente tanto partido assim tem a representatividade que os partidos devem ter para ter consistência, é a representação. A cláusula de barreira, que já foi aprovada lá no Senado, vai haver a votação no segundo turno no dia 23, está incomodando muitos partidos menores. O senhor mesmo já se manifestou contra isso e agora acaba de falar. Entretanto, dentre os partidos pequenos, há partidos e partidos.
Há quem dissesse que não existe parlamentar de segunda e terceira classe, mas a prática mostra que existe. Há partidos que se submetem a serem siglas de aluguel em ano eleitoral, coisa que todo mundo fica sabendo, ou vendem o seu passo para apoiar esse ou aquele governo, aquela medida, aquele projeto de governo. Então eu queria saber o limite para que se chegue a um ponto de equilíbrio que os partidos, de fato, representem a forma de pensar da população brasileira. Pensando nisso, Maria Lídia, é que eu pessoalmente procurei o presidente Aécio Neves, do PSDB, que é quem patrocina essa emenda à Constituição. Eu pessoalmente conversei com o senador Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso, o senador Aloysio Nunes, e cheguei a apresentar uma proposta de transição, por reconhecer que existem cartórios. Há instituições que se apresentam como partidos políticos, mas que, na verdade, são cartórios, empresas familiares. Portanto, há que se ter algum tipo de critério para diferenciar quem tem uma atividade política, tem uma determinada organização, perfil ideológico e cartórios, empresas familiares. E sugerir que, por exemplo, uma cláusula de barreira tivesse uma transição mais suave, para permitir que, veja... O que quer dizer transição suave? Dos 35 partidos, se houvesse uma cláusula de barreira de 1%, 12 não teriam mais representação parlamentar, logo de saída. E a de 2% que foi proposta vai excluir 2 partidos, o PSOL, o PCdoB, e não é o PSOL nem o PCdoB que são a causa do problema do sistema político no Brasil. Aliás, nem são os pequenos partidos, porque se nós somamos todos os deputados, totalizam 90, só que são 513 deputados. Outros fatores produzem instabilidade, não apenas o número de partidos, nem o número de parlamentares vinculados a esses partidos. Mas eu acredito, e vou insistir ainda com o senador Aécio Neves, quanto à necessidade de ter um perfil mais longo nessa transição para um sistema político com menos partidos. Ele foi receptivo a essa ideia? Ele hesitou, a meu juízo, cometeu um equívoco, porque a proposta que eu formulei permitiria que o Senado aprovasse por unanimidade a PEC e não tivesse 20 votos contrários, como que aconteceu. E chega na Câmara dos Deputados, se junta vários parlamentares, inclusive a eleição da mesa da Câmara pode ser um fator que produza instabilidade na discussão, e o resultado prático qual é? O resultado prático é talvez mais uma iniciativa de reforma política que dá em nada. Por defender que seja feita reforma política para ter mais representatividade no sistema, é que nós tentamos uma mediação. Agora, deputado, o senhor mesmo lembrou aí o PSOL, o PCdoB, PSOL, Rede, o PPS, que são pequenos partidos, que são ideológicos. São partidos que representam correntes de pensamento muito claras. Mas vocês têm força para promover mudança substantiva nesse projeto de reforma política que está lá, que pode atingi-los gravemente? No plenário nós somos um número reduzido de parlamentares, mas nós vamos à tribuna, vamos ao microfone e nós temos argumentos. É o que nós insistimos no Senado da República. É necessário pensar a mudança do sistema eleitoral brasileiro, romper com o voto nominal, em que você personaliza o líder político e tem um sistema, por exemplo, de lista partidária. Seja a lista fechada, pré-ordenada, seja a lista aberta. Um sistema em que o programa, a ideia, valha mais do que o nome, que é conhecido, que é famoso. É necessário enfrentar o tema do financiamento das campanhas. Não pode chegar nos números estratosféricos de outrora, mas também na regra de hoje é uma regra que produz muita informalidade em doações. Portanto, sem enfrentar o sistema eleitoral, sem enfrentar o financiamento das campanhas eleitorais e sem enfrentar, eu insisto, mecanismos que estimulem a democracia direta, a participação direta da sociedade, nós corremos o risco de viver mais um arremedo de reforma que não produz nada e que frustra a nossa população. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias da rodada do Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras joga contra o Atlético em Minas. E se vencer, o Palmeiras praticamente garante o título de campeão. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime.
Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Para os que correram. Invadiu a área, tentou a finta, pênalti. Pode colocar o Palmeiras na frente. Para os que lutaram. Salvando, a bola vai para fora. Para os que torceram. Para os que se destacaram. Está chegando a hora da grande premiação do futebol brasileiro. Vem aí, 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. Agora temos as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Reta final do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e o Palmeiras jogam nesta noite em Belo Horizonte, jogo decisivo para os palmeirenses. Pois é, Estela, eu diria que o jogo é crucial para as pretensões palmeirenses, também de Santos, Flamengo, o próprio Atlético, que na pior das hipóteses precisa da vitória para chegar na Libertadores sem passar por aquela fase eliminatória, a primeira fase. Para o Palmeiras, a vitória vai deixar a equipe ainda mais perto do tão sonhado título de campeão brasileiro, taça que o clube não conquista há 22 anos. A partida hoje no Independência é considerada decisiva para jogadores e torcedores palmeirenses. A conquista do título deste ano depende de mais 7 pontos ganhos nas últimas 4 rodadas do campeonato, independentemente de outros resultados. Empurrados pela festa dos torcedores no embarque terça-feira em Congonhas, os jogadores entrarão em campo hoje muito mais motivados. O que a nossa torcida fez foi de arrepiar, foi emocionante realmente. Todo jogo... Já algumas rodadas atrás, já que estamos encarando jogo a jogo como final. Do lado do Atlético Mineiro, a expectativa de voltar à vice-liderança do campeonato hoje dá animação aos treinos. Os jogadores acreditam que uma vitória em cima do líder nesta noite pode gerar insegurança nos palmeirenses na reta final, levando o Galo a um improvável título. A gente está disputando ainda um título, está na briga lá em cima pelo campeonato. Lógico que o título ficou bem difícil para a gente. Mas temos aí pelo menos que lutar pelo G2. Bom, o Fred ainda acredita, mas o Palmeiras já está com a mãozinha ali na taça, né? Tá, mas tem muito palmeirense que está desconfiado. Por quê? Porque a matemática não permite uma comemoração. Vamos imaginar o pior. Vamos imaginar o Palmeiras perdendo o jogo hoje, o Santos ganhando. E aí são 3 pontos de diferença, faltando 3 jogos, 9 em disputa. Fica apertado. Fica apertado, porque vem toda a pressão. Então, em condições normais, a lógica da Palmeiras campeão. Mas calma, né? Um empate hoje contra o Atlético Mineiro acaba sendo até um bom resultado. Não pode perder. Respirar um pouquinho e concentrar, né? É isso aí. Além de Atlético e Palmeiras, outros jogos movimentam a 34ª rodada nesta quinta-feira. 2 deles acontecem neste momento. São Paulo recebe o Grêmio no estádio do Morumbi e, por enquanto, está vencendo por 1-0. E o Santos enfrenta o Vitória na Baixada Santista. O jogo está 0-0. Um pouco mais tarde, 9 da noite, o Inter terá a Ponte Preta pela frente no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ontem, o Corinthians cedeu o empate ao Figueirense nos acréscimos da partida. O destaque do primeiro tempo de Figueirense e Corinthians em Florianópolis foi esse golaço de Camacho. Na etapa final, depois de tanto insistir, os donos da casa arrancaram o empate na prorrogação, através de Rafael Moura em posição duvidosa. Final Figueirense 1, Corinthians também 1. Sofreu um gol que, pelo que eu já soube, foi a repetição do impedimento, né? Mais uma vez. Então, isso é que a gente tem que lamentar, essa repetição em cima de uma situação, num momento decisivo. Isso não poderia mais acontecer, né? No Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu para a Chapecoense por 2-0.
Kempis e Sérgio Manuel marcaram os gols do time catarinense. Curitiba e Santa Cruz fizeram um jogo de desesperados no Couto Pereira. Melhor para os donos da casa, que venceram por 1-0 após esse gol de Leandro e assim decretaram o rebaixamento da equipe pernambucana. Quem também voltou para a Série B foi o América Mineiro, derrotado pelo Flamengo por 1-0 no estádio do Mineirão após esse gol marcado por Everton. Já o Cruzeiro venceu Vitória com este gol de Henrique diante do Sport. Sport 0, Cruzeiro 1. Mergulhado numa profunda crise financeira, a Portuguesa deve perder amanhã o maior patrimônio do clube, o tradicional estádio do Canindé. Pois é, o estádio vai amanhã a leilão para pagamento de dívidas trabalhistas do clube, conforme decisão da Justiça de São Paulo. Inaugurado em 1956, o Canindé deverá ter lance mínimo de 74 milhões de reais para o pagamento de dívidas do clube, que já chegam a quase chegam a 50 milhões. O leilão já tinha sido adiado 2 vezes, sob o argumento de que a área custa pelo menos 5 vezes mais do que avaliado pela Justiça. O presidente do clube diz que até o último minuto tentará salvar o patrimônio maior da Portuguesa. De qualquer forma, é muito triste ver um clube tradicional de São Paulo nesse estado de penúria, fruto das péssimas gestões. Gestões que muitas vezes visam o lado pessoal e não os interesses do clube. É um clube grande de São Paulo que está indo à falência. Ok, Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje você pode ver no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius canta seus sucessos no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.